Boa noite, pessoal. Elmo, o pessoal que está dando boa noite aí. Eu sou o Marcos Vinícius, servidor do Instituto Federal do Campus Montes Claros, mestre em Educação Profissional e Tecnológica e também especialista em gestão pública como vocês. Agora, depois que a gente viu aquela última matéria, né, pessoal? Foi uma matéria bem mais interessante, a gente trabalhou os problemas do Estado. Aqui a gente tenta aplicar, pelo menos, tentar aplicar uma resolução dos problemas nas redes públicas. Depois que vocês estudarem serviço público, que vocês estudarem orçamento, que vocês estudarem planejamento estratégico governamental, depois disso, vocês estão aptos a estudar redes públicas. Eu estou com um vizinho, um cachorrinho aqui, eu estou em Januária hoje, a gente está passando por um evento climático de calor muito grande aqui. Pelo menos a internet vai estar melhor. Espero que não dê nada. Se acontecer alguma coisa, vocês podem interromper a aula e falar, viu, pessoal? Vocês podem ajudar também. Vamos ver o que mais. Assim, essa matéria ela já não é tão dialógica quanto a outra matéria que nós vimos. Aquela outra era bem mais interessante de trabalhar, né? Aqui nós vamos assumir um papel mais propedêutico. O propedêutico é igual essas aulas de história e geografia que vocês trabalham com os alunos seus nas suas escolas aí. A gente vai ler algumas partes e depois ir discutindo. O propedêutico ele é um sistema um pouco mais difícil de trabalhar. Não difícil, ele é mais desafiador. Ele depende muito que vocês leiam o material. Então, no primeiro dia de aula, na parte da manhã, vocês abrem o espaço e vê quais as páginas que nós vamos trabalhar. Ler o material, participar dos fóruns. Também tem 2 ou 3 vídeos. Quando for responder as perguntas dos fóruns, assistam os vídeos primeiro. Essa aula de hoje vai ter um vídeo e uma pergunta. Essa pergunta ela parece ser simples, mas eu coloquei ela lá para saber, para depreender se realmente vocês entenderam o que a gente vai discutir aqui hoje. Hoje vocês não leram o material, então a gente vai fazer uma discussão interessante, uma conversa, é mais uma conversa propedêutica, ele é uma conversa, mesmo que não seja dialógico, depende muito de vocês, é uma continuação da faculdade, então a gente vai ter esse compromisso de vocês participarem dos fóruns e ler o material. Essa primeira aula, nós vamos tentar fazer ela um pouco mais tranquila. Ela vai ser uma aula só de discussão mesmo, nós vamos colocar os conceitos, se der tempo de responder as perguntas no final, vamos deixar uns 10 minutinhos, senão a gente continua no fórum. Pessoal, quando a gente terminou aquela matéria, a gente deixou vários espaços abertos, né? Como que se resolve esses problemas? Os problemas são resolvidos em políticas públicas, serviços públicos. E como vai chegar em todo mundo? Já pararam para pensar que vocês estão em Belo Horizonte, no sul de Minas aí? Vocês nunca ouviram falar, quando eu falei da última aula, da cidade de Cônego Marinho? E lá em Cônego Marinho tem um lugar lá, que até um nome estranho, é um distrito chamado Vaca Preta. É um sertão, é algo terrível, terrível. Então, as pessoas sempre se perguntaram como que a gente vai fazer essas políticas públicas chegarem em Cônego Marinho, Vaca Preta, na divisa com a Bahia. Até mesmo quando eu morei em Belo Horizonte, eu sentia que quando eu morei num lugar chamado Sabará, era uma área também um pouco afastada, era General Carneiro. Nem sempre é fácil as políticas públicas chegarem lá. Então, quando a gente descentralizava os recursos, a gente criava redes. Essas redes podem ser, nós vamos ver aqui, né? Calma. São associações, a gente manda dinheiro para as associações. Rede, tudo da rede é mandar dinheiro. É dinheiro para resolver, para aplicar um serviço público. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui, vamos devagar, né? As redes públicas são criadas para aplicar os serviços públicos que a sociedade necessita. E, geralmente, a sociedade mais da ponta mesmo, viu? Eu não sei se vocês estão ouvindo um cachorrinho latindo, espero que isso não atrapalhe a aula. Segundo de Pietro, serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas sob o regime jurídico ou parcialmente público. Parcialmente público, né? Pode ir para o privado também. Regime jurídico que ele fala é porque tem que ter o mínimo de lei ou regulamentação. Não é a gente simplesmente mandar dinheiro e gasta o dinheiro do jeito que você... A gente tem que ter um contrato, vai fazer o quê, como vai ser feito, prestar contas. A pior parte de vocês é você prestar contas. Essa matéria é importante para vocês também, pessoal, das escolas. A gente está passando por um período que até o governo Lula já fez com os institutos federais, que chama-se terceirização. As terceirizações também são redes.
A gente vai no privado para resolver um problema da escola. A gente não consegue, por exemplo, a questão da limpeza. A gente já chegou num ponto que a gente não faz mais concurso para o pessoal da limpeza. A gente contrata, nem designação a gente faz mais. E muito provavelmente para o Estado vai chegar também. Imagina você chegar na escola, pessoal, no primeiro dia de aula, já está o pessoal da limpeza lá, o pessoal da merenda, sem precisar fazer designação, sem correr. Até o alimento já chega lá pronto. Vai precisar de quê? Quantidade de arroz, já chega o arroz. A biblioteca já chega os livros, vai ter o pessoal da biblioteca já contratado, aquele pessoal. Biblioteca na escola, eu trabalhei na escola, né, pessoal? O pessoal usava a biblioteca como fins políticos até. Aquela professora, aquele colega que estava mais com idade, não conseguia aposentar, isso acabou. A parte de informática, né? Essa coisa de ficar recalchutando o computador, agora tudo terceirização, é racionalização do serviço público. O computador queimou, manda para a empresa manda um novo, não fica recalchutando. Eu já vi aqui em Januária salas de computadores quebrados, salas cheias de computador quebrado. E não consegue desfazer, acabou isso. A racionalização, a gente vai racionalizar para chegar a pessoa lá no final, na ponta. Não é terceirizar totalmente, os professores vão continuar, vai ter diretor, mas essas atividades menores, que podem ser terceirizadas, serão terceirizadas. E quem está na superintendência, às vezes a gente mandar dinheiro para algumas instituições. Foi bem polêmico no governo Bolsonaro, teve instituições de ensino dentro das aldeias indígenas, que eram evangélicas, né? Então, tudo isso a gente tem que discutir, igual eu falei na última aula, tem que ir no povo discutir. Quer que a gente põe uma instituição privada aqui, privada, assim, uma associação para trabalhar alguma educação. Por exemplo, imagina você alfabetizar pessoas que têm muita idade. Só alfabetizar, para elas poder escrever. Não precisa de uma educação muito aplicada. A gente pode terceirizar isso. Então, a gente está falando de racionalidade, tudo ligado a regime jurídico, que pode ser parcialmente público, né? O sistema federativo, então, o estudo ele nasce do sistema federativo. Tem uma teoria da administração, a teoria sistêmica, que a gente... Vocês lembram que a gente estudou na última aula sobre a racionalidade dentro do liberalismo, chama positivismo, e tudo tem que ser bem organizado? Tudo tem que ser bem organizado. Tem os entes, são as bolinhas assim, ó. Governo federal, estadual e municipal, e cada um com suas atribuições. Atribuições muito bem organizadas por lei. É o sistema federativo. O ambiente federativo é um sistema composto por unidades federativas ou federadas, são os entes. Governo federal, estadual, municipal, são bolinhas, por isso são entes, entidades, para o alcance de um propósito comum, sem o qual não há governança e sustentabilidade para o referido sistema, se não for o propósito. Né? Tudo é o propósito, é o produto final. É o que dá sustentabilidade ao sistema. O ambiente federativo, uma perspectiva mais restrita, contempla órgãos e instituições das esferas federal, estadual e municipal. A autora falou e eu reforço isso. Ele é estratificado em 3 níveis, né? Acabei de falar. Dessa forma, as redes públicas existem para que haja maior cooperação e participação e descentralização de recursos para atingir o público-alvo das políticas públicas com maior racionalidade. Descentralizar, pessoal, a gente tirar do governo lá dentro e mandando dinheiro. Tudo em redes é dinheiro. Tudo dinheiro. O federalismo, que é a parte mais ideológica, né? Como que a gente vai criar, tudo nasce da mente, da necessidade do povo. Tem que organizar. É o modo de organização política de um país que possibilita o exercício do poder em grandes territórios. Geralmente, aí a gente vai levar em conta a diversidade cultural. O norte de Minas é diferente do sul. Então, a gente tem aqui o IDENE, mas aí tem o INDI. Depois, em Belo Horizonte, vocês podem procurar esse órgão de desenvolvimento social do norte de Minas e o desenvolvimento social mais da região sul, porque a gente tem que levar a diversidade cultural também. Econômica e social, mediante divisão administrativa dos governos em unidades subnacionais, estados, províncias, condados, municípios, cidades e distritos. Então, quando a gente fala da lógica positivista, tudo tem que ser bem organizado e bem dividido. Os estados, eles têm sua cultura, têm suas leis, o estado de Minas Gerais, os municípios têm sua cultura, suas leis, e até associações. Dentro do município, pode existir uma unidade quilombola, que tem uma associação, que é diferente do centro da cidade. Aqui em Januária mesmo tem os quilombolas, eles são diferentes do centro da cidade. Aí a gente tem que ver a questão cultural.
Então, tem a organização jurídica e política. Quando a gente repassa dinheiro para essas instituições que vão formar as redes, geralmente elas têm autonomia, elas gastam da melhor forma, mas para chegar no fim. E a participação política, quando eu falo, é para deixar ficar mais democrático. Quando o dinheiro está todo em Belo Horizonte, na cidade administrativa, só eles tomam as decisões. Mas quais são as decisões que os quilombolas do norte de Minas querem tomar? Por exemplo, água para todos. Será que o pessoal de Belo Horizonte sabe onde vai perfurar o poço para sair a água para aquela unidade quilombola? Então, é uma das palavras mais fortes, um dos princípios das redes é autonomia e participação política para a democratização dos gastos públicos. A gente vai ouvir o povo e vai dar dinheiro para eles. Eu coloquei sobre o desenvolvimento federativo, já é uma parte também do desenvolvimento social, porque as redes, elas nascem de princípio da administração pública. Só que nós vamos pensar mais ideologicamente voltado para as ciências sociais, desenvolvimento social. É uma matéria do desenvolvimento social. Vocês vão ser técnicos, vocês não vão aplicar tanto quanto um mestre, quanto um cientista social, né? Geralmente vai ser seus chefes. O que vocês vão fazer é conseguir recursos, procurar recursos, gerir as redes, fiscalizar e prestar contas. A parte ideológica, ela vai vir mais quando você for fazer o mestrado em desenvolvimento social. Nós vamos pensar mais na área das ciências sociais. Desenvolvimento é sempre crescer, crescer de forma organizada. Desenvolvimento federativo é o processo articulado sistêmico, vivenciado pelas unidades federadas em todos os níveis hierárquicos. É o crescimento, né? É normal, porque as pessoas não deixam de ter filhos, né? A gente não pode discutir essas coisas. É questão cultural também. Então, a tendência das redes também é crescer. A gente sempre vai na política para tentar fazer elas crescerem, ou na parte jurídica, na licitação. A gente tem 3 terceirizados, 3 empresas terceirizadas, logo não tem 4, 5. Nós temos 10 escolas na nossa gerência regional de educação, né, na superintendência, daqui a pouco nós temos 3, daqui a pouco não tem 10. É comum isso. Com o objetivo de obter resultados sustentados nos eixos socioambiental, técnico, econômico, político e institucional. Calma com esses. Quando eu coloco essas páginas, a única coisa que vocês têm que olhar é voltar e dar uma lida, porque nós vamos ter uma atividade aplicada que ela está quase praticamente toda dentro da apostila. Então, quando a gente colocar o que é desenvolvimento federativo, isso pode cair na atividade online, quer dizer, né? Vai ter uma provinha chamada atividade online. E vocês dando uma relida nesse material antes da prova, fazendo aquela primeira atividade online, a primeira oportunidade, ela está bem mais dentro da apostila. Então, a gente trabalha isso, vocês podem voltar, pode perguntar no final. Mas, geralmente, quando a gente coloca a página, esses conceitos, é o que vai cair na prova. O que a autora quer falar aí? O ambiente federativo. O que é isso? A gente deu aquele conceito. Em primeiro momento, o ambiente federativo é o governo federal, estadual e municipal, como eu falei. Compreende os órgãos da esfera federal, estadual e municipal. Aí já uma rede. Você imagina, pessoal, quando o governo quer aplicar saúde e educação. O Fundeb, por exemplo. Ele manda para o Estado manda para o município. Já é uma rede. O Fundeb é uma rede. Só que a lógica é muito grande, né? A gente não consegue nem estudar nessa matéria aqui. O que é o Fundeb? Quantos municípios são atendidos? Quantas escolas são atendidas? Quantos estados são... Qual a arrecadação do Fundeb? Quando ela fala cooperação local, é como se a gente tivesse um recurso só do município, aí o Fundeb chegou, já virou dinheiro do município. Começa a abrir as escolas, aí vai mandar para as escolas, é local. Então tem a escola lá de Januária, de Pedras de Maria da Cruz. Imagina uma educação infantil, que é do nível municipal, né? As escolas são redes, E tem dinheiro da arrecadação do município, tudo é dinheiro. Manda dinheiro para prestar contas depois, tudo é dinheiro. Depois eu vou perguntar no final quem trabalha com caixa escolar. E caixa escolar é uma rede bem interessante, né? Ela é mandada também do dinheiro do Estado. Tem o PNAE, Programa Nacional de Alimentação, tem dinheiro para manter as escolas. Eu não sei se caixa escolar existe ainda, se quem quiser falar se existe ou não. Mas a nossa matéria, pessoal, ela é mais um ambiente, rede, eu gosto de chamar de rede de cooperação, porque não tem como fazer ela pura, entendeu? Não tem como fazer só local no município. A caixa escolar existe ainda. Então, depois, no finalzinho, a gente fala.
Tudo, o pior de caixa escolar é prestar contas. Chega o dinheiro, você tem que fazer a licitação, 3 orçamentos e prestar contas. É o pior de tudo. É um desafio grande, né? No final, na última aula, nós vamos falar sobre prestação de contas. Vamos falar só os conceitos. Aqui a gente está tendo só uma conversa, né? Está começando hoje. Então, o ambiente, geralmente, a tendência dele é ser híbrido, entendeu? Então, é muito tenso. Não sei se esse cachorro está barulhando para vocês aí. Então, eu fico esquecendo quando tem barulho assim. Então, a tendência é ser híbrida. A gente tem dinheiro do governo e das empresas. Dinheiro das empresas. A gente vai contratar essas empresas como terceirizadas, né, pessoal? Aí, então, não é só cooperação federativa, é uma cooperação híbrida. Por isso que eu gosto de falar só rede de cooperação. O nome dessa matéria é rede de cooperação. Vai englobar tanto federal quanto do mercado. Eu deixei uma primeira questão para vocês resolver o conceito de rede, mas com suas palavras. É por isso que eu já vou ler essa de Miguelito, que vocês não vão usar isso. Vocês vão fazer um resumo ou aumentar, diminuir. A rede é um arranjo organizacional dentro do sistema, formado por um grupo de atores, então eu vou falar quem são os atores, calma aí. Um grupo de atores que se articulam, são articulados por autoridades. Já perceberam que tem uma autoridade? Sempre tem alguém por cima, né? Falando como é que vai ser. Vai falar para os autores, já vai ser assim. Com a finalidade de realizar objetivos complexos e inalcançáveis de forma isolada. Se tivesse lá em Belo Horizonte, não chegava para a gente. A rede caracterizada pela condição de autonomia das organizações é um dos princípios, a autonomia. As organizações, elas decidem como gastar o dinheiro, mas tem que gastar naquela política, tem que chegar no povo. E pelas relações de interdependência que estabelecem entre si. Há um espaço no qual produz uma visão compartilhada da realidade, se articulam diferentes tipos de recursos e conduzem ações de forma cooperada. Uma parceria feita de forma voluntária, você está bem desatualizada, às vezes não é voluntária. Quando você trabalha no município, você vai ver que chega o dinheiro e o programa e você é obrigado a pegar e fazer. É voluntária quando é nas associações, quando é nos sindicatos, eles podem querer sair. Mas nós, como servidores públicos, quando chegar dinheiro do PNAE, a gente tem que comprar. É difícil, mas tem que fazer. Com diferentes agentes que mantêm sua própria identidade, movidos por uma ideia comum, que se articulam para alcançar os objetivos compartilhados. O objetivo pode ser alimentação, pode ser a saúde. O SUS é uma rede também, vamos falar mais na frente. Aí fala que não há finalidades financeiras e nem fins pessoais, mas há sim. Os institutos federais mesmo é uma rede. Então a gente começa a ter problemas internos, às vezes por causa de dinheiro que vai para um campus, dinheiro, né, que vai para um campus e não vai para o outro, de obra que é feita. Então tem uma briga, tem uma certa. Não briga, não. Ela é chamado de. Não é cooperação, deixa eu ver como que o nome que se usa. Existe uma certa guerra fiscal, né? Eu esqueci o nome que se fala. Mas só que tem embates dentro, por causa de coordenação, por causa de recursos. Esses embates, ele pode ser benéfico, né, que melhora o sistema. Não é cooperação que se diz, é o contrário de cooperação, eu esqueci o nome. Alguém colocou aqui, redes públicas de ambiente. Vou mostrar um exemplo de rede, porque é o ideal a gente pegar e falar, ó, rede é isso aqui. As redes são teias flexíveis e abertas de relacionamento mantidas pelo fluxo de compartilhamento de informações, ideias, experiências, objetivos. Elas são flexíveis, quando elas são flexíveis, você pode estar num lugar e depois estar no outro. E aberta é porque ela vai sempre se aumentar. E a informação que você aprende depois volta para a rede. Sempre a gente aplica um serviço, ele volta. Redes são estruturas abertas, capazes de se expandir, criar novos nós. Eu vou falar para vocês o que é nós. Aqui, vamos falar logo o que é, né? Olha, pessoal, os nós, esse mouse está andando aqui, ó, são essas cabecinhas aqui, ó, são os nós. Aqui pode ser a superintendência, aqui pode ser as escolas e as terceirizadas que vão estar com vocês aqui menor. São a posição. A posição é muito importante também. Alguns podem ter uma posição mais central e outros mais longe. A ligação é esses pontinhos aqui, ó. São leis. Leis, decretos, contratos, qualquer coisa juridicamente. Porque se essa empresa não fizer, eu não vou falar, não, tem contrato que fala que você tem que fazer assim. A gente processa ela. Se você não quiser, a gente fala, não, tem uma lei, um decreto que fala que você tem que fazer. Então, esses são os conceitos de posição,
nó e ligação. O nó são as cabecinhas, a posição é onde está, né, que a posição é muito importante, e a ligação são os contratos. Um dos grandes desafios é atingir a totalidade de usuários que precisam desse serviço de acordo com as especificidades de cada grupo. Como atender esse povo, né? Como é que faz? Como é que eu vou levar isso lá para o Código Marinho? Vocês nem sabiam que existia Código Marinho antes de mim, né? Em busca dessa abrangência, são escolhidas estratégias em ambiente federativo. Sabe por que eu não falei federativo? Porque não é só federativo, nós não vamos estudar só federativo, não, ela é híbrido. Ao mesmo tempo que entra os entes federativos, vai entrar empresa, vai entrar associação, vai entrar sindicato. Isso daí é um entendimento da autora, né? Mas é muito importante a gente colocar que as redes geralmente são híbridas. É muito difícil uma rede pura, viu? Pode até ser que exista. Qual que seria uma rede pura? A educação mesmo, se já pararam para pensar que a superintendência às vezes manda dinheiro para alguma instituição privada? A saúde mesmo, eu já trabalhei com redes em saúde. A gente tinha fundações, a gente tinha associação, que a gente comprava carro, né? A preocupação das redes é atender as pessoas longe do centro do estado, o mais universal possível. Aí, o foco das redes públicas de cooperação são as redes interorganizacionais na perspectiva da teoria das organizações e as redes estatais. Ou seja, é tanto o privado quanto o público. Na teoria organizacional, as organizações podem ser consideradas como sistemas, isso é, conjunto de partes dependentes inseridas em um contexto denominado ambiente, que possui um objetivo definido. A autora fica voltando, né? Ela quer falar que o sistema todo existe para se aplicar uma política pública. Tem o sistema S também. O Estado, a educação manda dinheiro para o sistema S. O sistema S é aberto na iniciativa privada, né? Tem CNPJ. É interessante, os caixas escolares também são privados. Já pararam para pensar isso? Caixa escolar é um CNPJ, parece que as escolas não têm autonomia para gerir o dinheiro. Então, manda para um caixa escolar aberto no CNPJ para poder gerir esse dinheiro. É interessante o que ela fala aqui, o termo gestão é sinônimo de administração. Então, o gestor público também é um administrador público, né? E significa um conjunto de princípios, normas e funções que tem por objetivo ordenar os fatores de produção e controlar sua produtividade e eficiência para obter determinado resultado. Ou seja, não tem diferença na palavra administração e gestão. Oi? Presença. Então, a gestão, pode falar gestão, administração, tanto faz. A administração pública, a administração das redes é apresentada por um modelo que está na apostila. Começa com o planejamento, vem a política, né? Os deputados e o povo pedem a política. Vão planejar como é que a gente vai aplicar. Depois do planejado, executa, avaliação e controle. Esse material está um pouco desatualizado. Eu acho que dentro da avaliação ou do controle, talvez dentro do controle, o ideal seria colocar prestar contas. A prestação de contas, para mim, é a pior coisa que tem em redes. Todo mundo que usa dinheiro tem que prestar contas. Quem mexe com caixa escolar mesmo sabe, tem que fazer a licitação, guardar aquela papelada, cópia do cheque ou cópia de transferência. No Instituto Federal, a gente tem que tirar foto quando vai fazer algumas obras, que é chamado de consubstanciada, consubstância. Aí tem que ler as leis, decretos, portarias. Cada um de vocês tem uma realidade, né? Instrução normativa, contratos e outros instrumentos formais. A prestar conta é a pior parte. Olha, gente, vocês fazem uma pós dessa, você achar ainda mais com um governo desse que é bem estruturante, né? Mas só que na parte de administração, e achar que vocês não vão pegar um caixa escolar, porque agora você tem um peso, né? Então, vocês têm que saber prestar contas, tem que saber apresentar isso. Por isso que a atividade aplicada nossa vai ser um preze a apresentação. Pode ser que vocês não consigam os valores para fazer a atividade, depois eu posso falar dela. Pode ser valores fictícios, mas pelo menos mais próximo do real, vocês vão ser cobrados, viu? Eu fui cobrado disso, eu tive que prestar muita conta, fazer muita prestação de contas, foi difícil para mim. Eu já trabalhei com caixa escolar, trabalhei no IDENE, trabalhei na saúde, e no Instituto Federal já trabalhei com redes também. Então, começa aqui, ó, planejamento, definir metas, execução, aqui tem o treinamento, executar em si, depois coletar dados para o controle e avaliação. Na avaliação, ele coloca ó, ação corretiva preventiva para melhorias. Será que na prestação de contas que não teria isso?
Aí você vê, eu acho que foi o Moro que falou esses dias que o governo não está se preocupando com prestar contas, com combate à corrupção, mas na realidade tem. O combate à corrupção tem sim. Então, é chamado de monitoramento. Tudo que a gente faz, pessoal, é observar, tudo. Na sua superintendência deve estar um auditor, mas tem os tribunais de contas que monitoram. Talvez nos níveis maiores ninguém monitora, mas aqui para nós tem, viu? Qualquer coisinha que você faz está sendo observado. E a prestação de contas é vista por várias pessoas, tanto do pessoal do Tribunal de Contas, do Ministério Público e a população também. É por isso que a gente tem que prestar contas de uma forma mais clara possível, até mesmo com imagens, com fotos. Construir escola, chegou o dinheiro do governo, que a gente criou uma rede, né, para construir escola. Vão tirar foto, vão prestar conta de quanto gastou. Até se reformar o muro da escola, tem que prestar conta. E aí quem vai atrás desse recurso é vocês, viu? Às vezes a escola não tem dinheiro, vocês vão atrás do deputado, você faz uma matéria dessa, você vai ser chamado para dialogar com os deputados, para conseguir emenda parlamentar. A licitação vocês vão fazer também. Vocês vão fazer. Geralmente são 3 orçamentos, mas tem que ver a legislação vigente na época. Aí você vai ser treinado para fazer o orçamento. A licitação, o processo licitatório. Essa matéria não tem licitação. A etapa do planejamento visa fornecer orientações diretivas, definindo metas, normativas, métodos e técnicas de como aplicar, de como fazer. A execução compreende a atividade preparatória de capacitar as pessoas, educando-as, treinando-as para que seja capaz de executar o que está sendo planejado. Eu não sei quem está na superintendência, mas se for trabalhar com essas terceirizações, vocês vão ter que ainda treinar o pessoal, né? Se for repassar dinheiro para o privado também, se tiver uma associação que tem essas aulas, vocês vão ter que treinar as pessoas. Pode terceirizar o treinamento, viu? Não precisa você, pessoalmente, pode contratar uma empresa para terceirizar, para treinar. A etapa de execução gera produtos. Tudo é produto. O serviço público vai gerar algum produto. Vai perfurar um poço para tirar água, vai dar alimento para as crianças. Então, toda discussão vai ser para criar esse produto. Também denominado resultado. As informações geradas sobre as atividades executadas também podem ser coletadas nessa etapa. Então, um controle. Esses dados podem ser coletados de forma sistematizada e contínua. Isso é monitorado, tá vendo? Tudo que você faz é observado. No Instituto Federal, a gente brinca que os telefones nossos são grampeados. O pessoal gosta de usar celular, eu com medo de usar telefone. A gente é muito monitorado. E a gente é monitorado, sim. Quem está nas prefeituras, eu trabalhei em prefeitura que a gente era grampeado pela Polícia Federal. Eu já fui investigado. É normal. Quem mexe com dinheiro público é para passar por isso. É só tomar cuidado. Nunca aconteceu nada comigo. Espero que não aconteça com vocês. Esses dados podem ser coletados de forma sistematizada e contínua, monitorado de forma aleatória e pontual, conforme normativa. Alguns autores incluem o monitoramento na etapa de avaliação, que tem o objetivo de fornecer informações para a próxima etapa de controle. Avaliação, o que aconteceu, né? O que foi feito? Vamos avaliar, foi bem feito? O controle tem caráter decisório e executivo, pois contempla atividades não somente de retomada de decisões sobre como corrigir as disfunções apontadas. A tendência do serviço público, pessoal, ele pode acabar ou pode ser ciclo contínuo. Então, no controle que a gente vai melhorar o serviço público. A gente vai melhorar o que foi executado, se tiver algum erro, se tiver algum desvio. É a prestação de contas, né? Eu vou ler isso aqui e vou passar esses slides. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utiliza, arrecade, guarde, gerencia, administre dinheiro, bens e valores públicos. Todo dinheiro que entrou em você, se for público, que entrou para você aí, se for público, tem que prestar contas. E aí que você não está entendendo bem a importância disso, mas é a parte da papelada, fazer aqueles processos, aquelas pastas. Hoje é tudo no SEI, né? É público. Você não pode errar um português ali que as pessoas vão ler. Tem que tirar foto, fazer vídeo. Era isso que eu queria colocar. Cooperação e competição, tá vendo? O mal de falar que não tem finalidade, às vezes a gente pensa, porque tem funções gratificadas até. Quanto que um diretor recebe? No Instituto Federal tem vários diretores, pró-reitores. Então tem competição, mas é tudo para chegar no final, que é a gente prestar o serviço público, que é da educação de qualidade, que é o caso do Instituto Federal, né?
É por isso que tem aqui propósito unificador, interligações voluntárias. O objetivo comum, que é, seja lá qual for o seu objetivo dessa escola, se, talvez é só parte do objetivo, igual dar alimento para as crianças, né? O PNAE, Programa Nacional de Alimentação. Logo vou ler esse finalzinho, o que vocês estão falando, a gente já está terminando. Essa cooperação, né, unificação ou unificadora ou voluntárias, por mais que haja competição, haverá cooperação para que os vários entes cheguem ao mesmo lugar. Igual a gente fazia no IDENE, né, na Emater, na Caitas, vocês acompanharam aquelas caixas d'água? No Água para Todos, teve um momento que cada um estava com a caixa d'água. Teve competição, até que chegaram na caixa d'água ideal. Aí eles pegaram aquela informação, competiu, mas no final eles, né, se encontraram, teve cooperação. A competição é interessante, né, pessoal? Igual na época do Covid, a OMS até mandou dinheiro, teve o governos mandaram dinheiro para as empresas ou entidades públicas. Foi competindo para ver quem criava a melhor vacina, né? Você lembra do Covid-19? Como é que foi aquilo? Cada dia saiu uma vacina diferente. Foi 6 meses a gente com medo. Depois, quando começou a sair a vacina, foi uma rede pública aquilo. Ah, os atores, Você lembra que eu falei que tem os atores? Vou falar só o nome deles. Não vou explicar isso aqui tudo, não. Vocês vão ler. Esse campo interpessoal aqui, ó, quem é de Montes Claros já viu aquele Arboreza Mó, que cada cidadezinha tem. Nos anos 90, a gente tinha grupos de pessoas comuns, que o dinheiro era menos, para ir pintar a escola, para reformar o muro da escola. O grupo ele se reuniu. Hoje em dia, os grupos acontecem no WhatsApp e no Instagram. Tem um mínimo de acordo verbal, não tem contrato. O Arboreza Mock mesmo hoje não pode arborizar, parece que pé de manga, laranja no meio das ruas. Tem uma lógica de arborização. A laranja pode ser, acho que em praça ou em área verde. Tem uma lógica, né? E o ninho da Índia, que é mais para o meio da... Ele afasta o mosquito da dengue. Aí eles pegam essas mudas e vão plantar. Pessoas comuns, pessoas. Grupo é no Instagram. Depois vocês procurem Arboreza Mock. Um trabalho bem bonito deles. Adiciona eles lá. Quem quiser aí, né? Esse campo de movimentos sociais, eles fazem parte do campo de produção e circulação também. O movimento social aqui, ó, que eu estou passando esse mouse, já tem CNPJ. Então ele tem um mínimo, ele tem mais formalidade. É pouca formalidade, mas tem. Ele tem CNPJ, são associações, ONG. No IDENE a gente cansa de mandar dinheiro para associação. Cansa. Cooperativas. A gente tem vários projetos. O programa de combate à pobreza rural, a gente mandou muito dinheiro para fazer fábrica de queijo, criação de piscicultura. E outro autor que vai participar de redes também nós, né? Políticas públicas, Campo Estado, somos nós aqui, ó. Geralmente a gente que manda dinheiro, né? E o último é campo produção e circulação, que é o mercado. É o mercado. A gente contatos terceirizados da limpeza, da segurança. São fornecedores, né? Quando a gente contrata alimento, de onde vem o alimento? De empresa, de supermercado. A gente faz licitação, geralmente são supermercados que ganham e entregam isso para a gente. Igual eu te falei, o futuro agora vai ser a cozinha vir pronta, né? A gente contrata uma empresa terceirizada, que o cara põe o nosso terceirizado ali, a senhora da cozinha, e ela mesmo faz, já manda o arroz, a carne. O futuro é esse. Para vocês também, o futuro vai ser esse, viu? Vocês vão fazer essa matéria. Ela é muito importante. Talvez a gente vai ter terceirização para vocês na cozinha, limpeza, informática e biblioteca. Vamos ver se sai, né? Às vezes nem sai. Vocês viram o governo federal lá, quando falou que é da escola em tempo integral para o Brasil, eles voltaram atrás, né? Vai ser os institutos federais que vai fazer a escola em tempo integral, porque bem aquilo que vocês falaram, os estados não têm condições de fazer. Fica só acumulando aluno, não sabe o que fazer com tanto menino. As redes públicas de cooperação do campo Estado Políticas Públicas podem apresentar de forma pura ou associada com as redes, movimentos sociais de produção e circulação, igual eu te falei. É muito raro uma rede pública, só o governo federal, estadual e municipal. Sempre vai vir um CNPJ no meio aí. Conclusão. Eu vou deixar uma questão para vocês responderem, parece que ela é simples. O que é redes públicas? Mas não copiem do material. Vocês vão ler e vão colocar com as suas palavras depois de assistir o vídeo e depois dessa aula. Já está acabando, né? Vou ler aqui rapidinho. Acho que é mais interessante. As redes são aquelas resultantes de associação de órgãos da estrutura do Estado nas diversas instâncias,
com organizações não estatais devidamente autorizadas na forma da lei para prestar serviços públicos descentralizados ou centralizados, as redes de política pública, né? Nós estamos estudando aqui nessa rede, como rede de prestação de serviços públicos, sistema de organização formado por um grupo de atores que se articulam ou são articulados por uma autoridade para prestar um serviço público, onde não se pode fazer sem articulação deles. Ou seja, os autores são esses daqui. Vai ter agente, geralmente que é o governo, que vai ter informação principal que vai passar para eles. E o que a gente passar, os atores, ou pode ser terceirizados, geralmente são terceirizados, eles vão aplicar a política pública de forma mais racional do que a gente faria, né? É importante destacar que as redes associadas recebem permissão formal do Estado para essa parceria. A gente permite que elas façam por contrato. Pode ser a Rede Nacional de Certificação de Produtos da Rede SUS, né? A Rede de Atendimento da Saúde, que apresenta como uma rede de cooperação híbrida, pois a estrutura estatal permite em instância local, a associação com redes comunitárias de proteção à terceira idade, por exemplo. Na Rede SUS, ela colocou um exemplo que não é muito comum, mas a gente tem as fundações. Quem é de Pirapora mesmo, a gente tem um hospital fundação, que ele parece que é privado, mas é público. Então, já uma rede tem um público do município, o governo manda para o município manda para a fundação. É uma forma mais racional, porque a fundação não tem concurso, né? Se alguém errar, é mandado embora. Tem toda aquela situação. Em outros casos, podemos ter a rede Senai, que atua no campo de produção e circulação, e a associação com a Rede Nacional de Certificação de Produtos, do Inmetro. Só um exemplo que ela colocou aí. E aqui a resolução, mais ou menos, vocês vão usar esses entendimentos e voltar para fazer a primeira questão. Acabar com essa discussão do que é redes, né? É um sistema organizacional formado por um grupo de atores que se articulam, são articulados por uma autoridade com a finalidade de executar a prestação de serviços públicos. Eu já falei isso lá atrás. O que não seria possível realizar com a atuação isolada deles. É um arranjo organizacional dentro do sistema. Sistema é isso aqui, ó. Tem que ter um arranjo, tem que ter a pessoa no meio. Isso aqui é um sistema. Tem que ter o governo federal, estados e municípios e os outros atores, que podem ser público ou privado. Toda a rede é organizada em sistema, formado por um grupo de atores que se articulam ou são articulados pela autoridade. Isso aqui passei. Redes são estruturas abertas, capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós. Eu vou perguntar isso na prova, viu? Se a rede ela é fechada ou se é aberta. Você não vai errar quando eu falando que ela é aberta. Ela é aberta porque a tendência da sociedade é crescer. E a atuação suas como político vai ser sempre fazer elas aumentarem. Sempre trazer pessoas novas, empresas novas para participar da rede. Ou outras entidades. Rede é uma parceria voluntária, que na realidade pode não ser voluntária, né? Para a realização de um propósito comum. Elas são balizadas pelo princípio da autonomia e da participação. Autonomia para partes federadas. As partes federadas elas vão decidir como que elas vão aplicar o serviço público. Olha, gente, nem sempre a parte privada tem autonomia, porque tem um contrato, que às vezes o contrato ele vai ser tão minucioso, a gente contrata uma empresa de limpeza. Às vezes a gente fala minuciosamente como vai ser a limpeza, como vai ser o almoço, a empresa do refeitório, por exemplo, a gente pode colocar o cardápio. Então, não é tão aberto para todos, mas você vê que os municípios, quando a gente manda dinheiro do SUS, eles aplicam da forma que eles acham melhor, mas tem que chegar ao SUS, né? Tem que atender o povo. Todo esse sistema parte de base que as políticas públicas são coordenadas por instâncias superiores, sempre vai ter um chefe. Propicia o desenvolvimento de uma gestão adaptativa, garante a presença pública sem a necessidade de criação ou aumento da estrutura burocrática. Já pararam para pensar quando a gente manda esse dinheiro para o IDENE, para o Água para Todos, a gente pode chegar num momento que resolve o problema? Então, para que você vai criar um órgão público para o Água para Todos, se você pode perfurar um poço e voltar embora e deixar o poço lá perfurado? É lógico que a população sempre vai aumentar, né? Vai ter que ter sempre mais poço, vai estar furando. Mas a gente pode resolver um problema com as redes. Então, não precisa criar um órgão público. Possibilita a definição de prioridades de uma maneira mais democrática. Como, se pararam para pensar também, quais as necessidades do povo da vaca preta? Isso é democracia. A gente vai lá e ouve. Onde que a gente vai furar esse posto de exemplo? O que vocês estão precisando? A gente manda dinheiro para a associação para resolver um problema pontual deles. Democraticamente, a associação lá da vaca preta vai usar o dinheiro público
Sem precisar Belo Horizonte estar saindo, mandando carro, pagando diária, manda o dinheiro para eles e só prestam contas. Garanta a diversidade de opiniões sobre o problema em questão por envolverem mais atores. Pessoal, já está acabando, a gente termina 9 horas, né? A gente pode, deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. O que nos municípios temos como suporte jurídico? O que é isso? Processos de gestores anteriores para destravar o CAGEC. Ah, a questão do caixa escolar, você trabalha com caixa escolar? O pior é prestar contas, né, pessoal? O negócio não é prestar contas, mas o problema é a demora, acúmulo para análise e parecer final. O que vocês mandam para a superintendência uma prestação de contas e demora o retorno? Jonas falou aqui. Alguém vai analisar essa prestação de contas, né, Jonas? Tudo que a gente faz, a gente é observado, igual eu falei. A gente não tem a liberdade das empresas, o funcionário público, em saber muito o que ele faz, o que ele fala. Sim, Jonas, para analisar a prestação de contas que os servidores que estão na gestão não estão mais a atual gestão que responde. Quem não está na atual gestão é judicializado, né? Quem não está na... Você não foge disso aqui, não. Vocês viram o Dallagnol? Não, por que o Dallagnol perdeu o cargo dele? Ele ficou inelegível. Ele viajou, não prestou contas direito e pediu demissão e achou que ia ficar por isso mesmo. A gente não foge de erro nosso de dinheiro público, não, viu, pessoal? Vocês têm que fazer da melhor forma possível. Você pode pedir demissão, um momento você vai ter que pagar. O que mais? Nós temos suporte jurídico. Não, no Caixa Escolar não vai sobrar para a gestão atual, não, viu, Jonas? Quando um gestor anterior perdeu, quando o gestor anterior prestou contas errado, quando ele levou o dinheiro, ele é judicializado. Aí ele paga. Pode ser que a obra tenha ficado mal feita, né? Se você quiser falar alguma coisa aí tem que fazer a obra de novo. Já pensou, o cara vai pintar o muro, não pinta, ou pinta com a tinta ruim, a tinta descasca e faz de novo. Tem que fazer, né? O que, Jonas? Pode falar. Não, o que a gente colocou conversando aí com os colegas, a gestão atual tem que resolver, porque senão o Caixa Escolar vai ser travado. Então acaba caindo no colo da gente, vamos dizer assim, um pepino que não é da gente, né? Vamos supor, igual aqui em Urucuí, a gente tem gestores falecidos, acidente lá de São Francisco. Se a gente não resolver, o Caixa Escolar vai ser travado, ou então a gente vai ter que judicializar. A gente não vai tirar dinheiro do bolso para judicializar, então a gente vai tentar responder, vai tentar resolver da melhor forma possível para o Caixa ficar adimplente. Senão vai ficar inadimplente, vai faltar, vai parar de receber recurso e tá lascado, né? Caixa Escolar é rede, mas aí tem alguém, eu te falei que tem alguém sempre em cima que é o chefe da gente, aí manda para a superintendência. A superintendência tem que ter um jurídico. Hoje o Instituto Federal tem um jurídico. Qualquer probleminha superintendência mesmo que faz isso contra a gente. Não. Tem um superior, aí o superior vai tomar a decisão. Hoje o Instituto Federal, infelizmente, é igual eu estou te falando, né? A gente está numa situação melhor. O Instituto Federal tem um procurador. Aí, se um gestor lá atrás errou, a gente só processa o cara, manda para o jurídico e a gente está emitindo CND. Tá tudo errado, mas a CND está saindo. Ela é negativa, mas com força de positivo. É estranho, o Estado, então, está precisando de melhorar. Se a gente criar as redes para racionalizar, como é que a gente está ficando irracional? Aí vai parar um caixa escolar e não vai ter recurso para. Se eu quiser fazer um convênio para pintar o muro, vai ficar o muro velho a vida toda, as escolas caem nos pedaços. Olha, o futuro das escolas não é mais isso, não, viu, pessoal? A gente tem que é racional a gestão das redes de cooperação. A gente tem que ter o jurídico dentro da superintendência ligado a nós e trabalhando em rede. Ô, professor Marcos, só para tentar contribuir aí com o debate, eu já trabalhei em Superintendência Regional de Ensino durante muitos anos. Na realidade, é o seguinte, é porque a Caixa Escolar, ela no final das contas, ela é pessoa jurídica de direito privado. Então, assim, e aí geralmente o presidente da Caixa Escolar, normalmente é o diretor da escola, vamos dizer assim. Só que essa Caixa Escolar, ela faz parte daquele programa Dinheiro Direto na Escola, recebe o recurso e é repassado direto para a Caixa Escolar,
e ela tem algumas prerrogativas de uma simplicidade maior na questão licitatória e tal. Por outro lado, existe uma cobrança muito grande e até uma simplicidade, vamos dizer assim, nessa cobrança, igual o Jonas muito bem colocou aí. Quando a Caixa Escolar ela presta conta e essa conta não é aprovada lá para a equipe da superintendência, do financeiro da superintendência, que faz análise da prestação de contas, se aquela pendência não for resolvida, a Caixa fica inadimplente e aí ela passa a não conseguir receber recursos que são repassados pelo governo do Estado. Acontecem, inclusive, situações que, devido à inadimplência da Caixa Escolar, as compras de merenda e outros materiais passam a ser compradas diretamente pela Superintendência Regional de Ensino. Então, nesse aspecto aí, a estrutura de superintendência é muito diferente da nossa lá do Instituto. Então, assim, ela passa lá pelo crivo do analista de prestação de contas no setor financeiro, mas isso, as superintendências, de modo geral, só se mudou de quando eu saí para cá, mas elas não têm uma assessoria jurídica, entendeu? Em um segundo plano, existe uma assessoria jurídica no órgão central lá em Belo Horizonte, mas que nem sempre está voltado a essas questões pormenorizadas, sabe? Assim, o analista de prestação de contas lá, ele pega aquela regra básica e aplica dentro daquele escritor que ele tem, mas não tem uma análise jurídica, não tem uma reconsideração e tal. Realmente, a situação, o Jonas colocou muito bem aí, que é uma situação muito complicada, sabe? Assim, envolve uma responsabilidade muito grande. Manter uma rede, gerir uma rede realmente é difícil, mas o que o Estado tem que melhorar? Agora mesmo, por causa de vários estados, o governo federal vai assumir a educação, nós, né, do Instituto Federal, por causa disso aí, por causa dos estados não estão conseguindo aplicar a escola de tempo integral. Aí nós vamos aplicar, a gente vai ter um aumento da rede, uma expansão. A rede ela sempre expande, né? Rede do Instituto Federal de Ensino. Vai ter uma expansão. Agora, para as escolas, não vai ser mais campus, não, vai ser centro de referência, eu acho. Centro de referência em Montalvânia, vai ter vários aí, Manga. Não sei como é que a reitoria vai fazer. E sempre cresce. A rede é assim. E a gestão da rede, você tem que lembrar que tem que ter um superior a isso. A rede sua aí, os analistas mudam, não entendem o que é feito, então está tendo falha, né? Porque analista tem que ter mesmo. Você terceiriza tudo, mas sempre vai ter um contador para analisar. Vai ter o pessoal da informática, o analista de informática, para ver se a informática está sendo bem. Vai ter nutricionista. Vai acontecer para vocês. Já era essa época de arroz com frango, igual tinha nas escolas de acabou. Agora é arroz, feijão, um tipo de bife. E vai chegar para vocês isso aí. Alguém levantou a mão aí, parece? Então, a gestão da rede é que a gente tem que... O problema é que eu não posso ir lá na superintendência intervir isso para vocês, né? Vocês têm que conversar com eles. O que vocês têm que saber é isso, é que tem essa autonomia, que tem hierarquia, né? Que tem que prestar contas. O pior é prestar contas. Prestar contas... E você fazendo uma matéria dessa, um curso desse, e voltar para a escola achar que vai ficar barato, meu amigo, você vai estar mexendo com caixa escolar aí. Quem está no superintendência deve ser mais tranquilo, né? As escolas são mais difíceis. Mas é fácil, são 3 orçamentos. Tem que tomar cuidado com o patrimonialismo. Na última aula nós vamos falar sobre patrimonialismo. É importante falar. Se chamar um empresário, ele já chegar com 3 orçamentos prontos. Meu amigo, o que é isso, rapaz? Né? A gente já teve caso aqui em Januário, a gente teve caso de empresário chegar com os processos prontos. Aí falar, pô, mas aí também, né, cara? É difícil. Tem mais pergunta? Porque agora a nossa aula estava faltando 1 minuto. Vocês querem continuar lá no ambiente, mas vocês vão participar, né? O Sérgio estava com a mão levantada aí, professor. Não sei se ele vai querer participar. Pois é. Alessandra, só complementar a sua fala sobre os problemas de superintendência. Na verdade, a superintendência hoje ela induz os diretores, né, ao erro, porque se faz uma prestação de conta, né, a gente faz a prestação de conta 2021, aí 2022 chegou a diligência, então subentende que aquilo esteja correto. Na verdade, aquele processo ele ficou engavetado, vai ser só analisado aqui há 5 ou 10 anos. E se for identificado algum erro ali, né, a diligência vai cobrar os juros e correção monetárias ali do diretor que estiver ali. Então, na verdade, eles também são responsáveis, né, porque eles induzem ao erro, a não
não corrigir imediatamente ali, né? Porque também o gestor ali, ele fez a prestação e precisava ser analisado ali, né, o mais breve possível. Se você não tem retorno, então deu certo, mas ninguém imagina que está ali engavetado. Pois é bom saber, assim, é interessante, eu não sabia que as caixas escolar tinha tanto problema. Eu já trabalhei com caixa escolar, já trabalhei com o IDENE. O IDENE era tão tranquilo, a gente mandava para a associação, voltava, prestava contas. Trabalhei com o município, assim, o município não é tranquilo, não. Porque o ruim é quando chega o dinheiro para reformar o muro, você não pode tirar o dinheiro para outra conta e depois voltar ele. Tem que ser, o dinheiro tem que ser, criar já desvio de função. Você tira R$ 1.000, aí chegou R$ 1.000 de outro conta, vamos devolver. Não pode. Marcos, só para assim, contextualizar o cenário, quer dizer, eu trabalhei em 3 superintendências, mas vamos colocar Montes Claros. Montes Claros, você tem um setor lá que faz análise de prestação de contas, que até quando eu saí de lá, tinha um técnico em contabilidade, um contador e alguns técnicos que faziam análise para fazer de 176 escolas, entendeu? Então, É assim, impossível, né? você imagina o volume desse negócio. E aí é o que o Sérgio muito bem falou aí. A escola manda a prestação de contas e, assim, manda, não teve diligência nenhuma, quer dizer, naquele momento. Só que, às vezes, aquilo ali vai ser analisado lá na frente e para você resgatar essas informações é muito complicado. Eu entendo que é um negócio, assim, muito precário. A minha parte aqui de dar aula, a gente pega. É um sistema utópico, né? Talvez na realidade, mas vocês estão sendo capacitados para isso. É igual eu estou te falando, é muito difícil você chegar na escola depois do final do ano, quando você formar, e o pessoal, pô, você fez o curso lá, né? Fiz. Tem um caixa escolar ali, eu sei que vai fazer a licitação agora. Mas não pode ter medo, a gente tem que discutir, tem que melhorar as redes. Tem que ir na superintendência e falar, a gente precisa de um suporte maior, faz concurso, vai para um concurso agora. Será que esse concurso não vai resolver isso? No patrimônio tem 2 analistas, né? Mandar o pessoal para o teletrabalho, talvez para trabalhar mais tranquilo. Prestação de contas não precisa a pessoa ir na escola. Então, a gente está querendo transformar o serviço público num serviço mais racional. A gente não está querendo deixar irracional, entendeu? Vai falar de novo? É o Jonas? Pode falar. Apesar que já está estourando. Não, o tempo nosso está estourado aí, mas só completar, né? Eu fiz gestão pública pelo Tribunal de Contas, né, da União, do Estado aqui de Minas. E tem uma grande diferença aí na execução dos recursos com, por exemplo, os caixas escolar do município, né? E o caixa escolar das escolas estaduais. As caixa escolar estadual está muito, todos os termos de compromisso, todos os recursos estão vinculados nele. Enquanto o município é mais centralizador na Secretaria de Educação, já recebe direto, dependendo no CNPJ geralzão do município. E para o caixa escolar mesmo só vai o PDDE para comprar alguns mobiliários, coisa pouca, né? Não é muita, o volume não é muito no caixa escolar das escolas municipal, né? E eu fico mais assim relacionado ao Estado, é que parece que por mais que licitação deveria ser igual e tudo, o Estado tem umas regras que Diferente. É análogo à licitação, não é a mesma licitação, não. eu já trabalhei como pregoeiro, já trabalhei como secretário de comissão de licitação. Já fiz tudo também, né? Já estou sofrendo processo municipal da época de município e tudo. E no Estado parece que eu não sei nada, cara. Parece que eu estou começando do zero. É análogo, eu sou leigo. Eles têm um treinamento diferente, mas é um treinamento que é voltado só para isso. É por isso que nessa matéria a gente não vê isso. O Estado vai capacitar Não tem vocês. treinamento, não. É enfiar a cara nas resoluções e memorando e desmemorandos e ir embora. Mas é isso aí. Abraço. Boa noite. Tá bom, valeu, Jonas. Helenice, vamos falar para encerrar aqui. Helenice, pode falar, Helenice. Bom, 1 minutinho, tá bom. Boa noite. Eu tinha esquecido de abrir o microfone. Mas então, professor, a gente fica, né, assistindo as aulas e assim, às vezes tem hora que fica até uma sensação assim, por onde começar, né? Então, agora, por exemplo, não é só pegando aí essas etapas aí, né, do processo, né? Do planejamento, da execução, Controle. o controle, a avaliação.
nós já tivemos outras disciplinas aqui, né, no curso, né, onde, né, foi aquela discussão, por exemplo, da participação dos atores sociais envolvidos, né, por exemplo, na elaboração da política pública, na avaliação. E uma das coisas que eu tenho percebido, assim, que às vezes assim, eu vejo assim, com certa dificuldade, né, porque a gente, assim, no Estado, nas escolas, assim, não cria esses espaços, sabe? Então, assim, a gente fica nas pontas aí, né, da execução, da operacionalização, e às vezes a gente só vai recebendo demanda, então, assim, é a dificuldade, às vezes, assim, desse planejamento, assim, né, de poder pensar, né? Porque, às vezes você não tem nem tempo para pensar de uma maneira mais estratégica, né, a execução. E essa dificuldade também assim, de criar espaços de avaliação e de ouvir diferentes atores, né? Na minha escola, né, lembrando aqui de um exemplo, por exemplo, da questão do transporte público. A gente trabalha, uma escola do campo, que a gente tem uma demanda, a maioria, acho que 70% dos nossos alunos utiliza transporte público. E aí é muito engessado, assim, porque você vai... O transporte contratado por tais dias da semana, aquele horário, mas a gente, por exemplo, tem atividades ao sábado. Aí não, porque o município que executa o transporte, aí o município tem um contrato com a cooperativa de transporte e contrata para X quilômetros rodados, é ali. Então, por exemplo, no período das greves, as paralisações, os professores são obrigados a repor a carga horária, mas o transporte, nós tivemos ano passado, nós enfrentávamos esse problema. O município não garantia o transporte público para período de recesso que tinha reposição de aula, não tinha transporte, aos sábados não tinha. E aí, em um dos módulos, né, em uma reunião de módulos de professores, assim, depois de um ano, essa angústia de transporte, a gente faz uma atividade diferenciada, a gente é estimulado a fazer atividade diferenciada, né, na escola, desenvolver a comunidade escolar e tal, mas você propõe uma atividade no sábado, ou durante a semana, às vezes no final da tarde, a festa junina, por exemplo, não tem transporte escolar, então aqueles alunos que têm transporte escolar não participam. Aí nós, os professores no módulo da aula, falamos, vamos solicitar uma reunião com a superintendência, que de certa forma, assim, é a autoridade, diria, a gestora geral, que é a superintendência com o município, a secretaria de município, que executa o transporte, que contrata a cooperativa, aí tem a escola, tem os pais, que é quem mora, sabe, conhece a realidade. Aí nós falamos, então vamos chamar uma reunião com todos esses atores envolvidos. A superintendência, a Secretaria de Educação do município, o representante de pais, de aluno e a escola, para a gente discutir o transporte. Gente, quando nós chegamos me apresentando para a direção da escola a proposta, não, vamos fazer o ofício, vamos solicitar a reunião, foi impactante, assim, sabe? Causou, tipo assim, parece que assusta quando você propõe, vamos sentar todos os atores na mesa e vamos dialogar? A gente só queria discutir, colocar, sabe, os diferentes entraves, a situação. Nós tivemos casos de ter aluno com situação de pânico. Então, a gente queria colocar essas questões, essa realidade. Era o ônibus que era ruim, aí os alunos... Tinha aluno que começou a ter crise de pânico, de ter medo de pegar uma BR naquele ônibus, que eles não sentiam segurança, e pelo fato, né, o ônibus estar quebrando tantas vezes... vai levar eles e quebra no caminho. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se a rede não for para racionalizar, se não for para melhorar, ela não deve ser feita. Aí a prefeitura tem que contratar. E se você está vendo essa situação, aí é caso de Ministério Público, tem que denunciar, viu? Esses dias mesmo eu fui num balneário aqui e o IF estava fechado, as pessoas estavam usando mato, eu vi uma pessoa sem roupa. Aí eu falei, não quero ver isso, eu denunciei. Os banheiros do IF no balneário de Januária, o pandeiro estava fechado. Eu já denunciei várias vezes. Então, se você está com um aluno que está com risco de morte, com síndrome do pânico por causa de transporte escolar, aí já é caso de a gente encerrar essa rede
Essa rede não Então, aí funciona. foi essa discussão que nós fizemos. Aí nós Denuncia para o solicitamos o promotor. ofício, inclusive, assim, solicitando que era a presença do Ministério Público na reunião. Mas eu achei interessante, assim, como que, sabe, assim, aquele receio que a gente tem, assim, de chamar os atores envolvidos no processo para a gente sentar e cada um falar daquela parte que cabe a ele, né, da realidade, bom, naquela execução, na operacionalização, quais são as lacunas, os entraves que está tendo, os problemas que está tendo, como que a gente corrige isso? E a gente tem dificuldade de dialogar, né, o conjunto. Aí vocês estão em rede, mas não está conseguindo dialogar a rede. A rede de transporte, vocês têm uma rede do município com o Estado. O município não está prestando um serviço bem feito. Então, se não está prestando porque ela terceirizou. E a terceirização ficou ruim. Então, essa terceirização não pode existir, ela não pode existir mais. O contrato falava o quê? Que o ônibus é quebrado, que o ônibus é para o menino morrer na estrada. Então acaba com essa rede. Cria contrato pessoal, compra ônibus. Às vezes, quem está ali no determinada, né? Ali a autoridade, às vezes nem tem conhecimento de como está se dando. Então, a gente queria, antes de mais nada, a gente só quer compartilhar essas informações. Mas olha só que essas matérias que vocês estão vendo já dão base para vocês falarem, entendeu? Uma coisa é você ter um treinamento de fazer uma prestação de conta, é muito pontual. Se o Estado não está dando treinamento, eu sinto muito por vocês, porque eu recebo treinamento às vezes. Assim, tá meio devagar, mas tá indo. Então, são duas coisas: o treinamento para você fazer uma prestação de contas e o argumento mais teórico que é nessa matéria aqui. Não só nessa matéria, nas outras, todos os professores têm o argumento. Para quando você for encarar essas pessoas, você tem mais um argumento. Porque também faltou argumento, talvez, né? Faltou. Você tem que falar, ó, a gente está em parceria. Pode não falar rede, essas palavras muito difíceis, mas a parceria não está dando certo, a terceirização não ficou boa, encerra a terceirização, vai para outro método. Se não for, a gente vai denunciar para o Ministério Público, falar abertamente. A gente não está aqui, não é para fazer amizade com ninguém, não, é para trabalhar. Isso, acho que esse é uma questão interessante, sim, do curso, exatamente, né, dá para a gente assim, né, proporcionar esse conhecimento para dar, inclusive, essa segurança. O argumento, né, para poder a gente sentir, não, nós estamos na ponta, nós estamos na execução. Às vezes, o fato de a gente estar aqui operacionalizando coisa, às vezes, né, a gente tem conhecimento de situação que, às vezes, quem está em outro espaço pensando, elaborando ali a proposta política, não tem conhecimento de fato. Nem eu não tinha. Eu leio essa apostila, para mim o mundo é perfeito, a apostila é linda, mas a aplicação disso fazer o quê, né? Mas vocês têm que correr atrás, tem que lutar. Pessoal, eu acho que infelizmente encerrou, viu? A gente pode continuar essa discussão na última aula, que vai ser sobre patrimonialismo, na segunda aula vai ser mais pesado também, a terceira e a quarta já melhora. A gente pode encerrar, o tutor está online aí? Sim, professor. Fique à vontade. Qual horário que a gente só pode ir até 9h10? Não, está tranquilo, certo? Aí a gente vai caminhando para o encerramento. Esse assunto gera realmente um debate bacana, mas é justamente isso. A ideia é a gente, a partir desse conhecimento, dar um empoderamento ao pessoal e trazer à discussão essas questões mesmo, né? Quer dizer, aí essa questão dessa rede entre Estado, município, é algo que precisa ser aperfeiçoado. Eu acho que a partir desses insights aqui, dessa discussão, a gente vai tentando contribuir com esse processo aí de alguma forma, né? Bom, a gente vai encaminhando aqui para o encerramento, agradecer o professor Marcos aí pela aula, agradecer os alunos aqui que estão frequentes com a gente até esse momento aqui, são 21h10. Alguns alunos solicitaram aqui no grupo, professor, para colocar lá o slide lá no ambiente virtual, tá? Registro de frequência, está o link aí para vocês acessarem. Quem não conseguiu pegar aí no link aí do chat, está lá no ambiente virtual. A gente vai ficando por aqui. Uma boa noite a todos. Lembrando que as atividades das disciplinas anteriores, da disciplina anterior, perdão, que encerrou, para quem não conseguiu fazer algum fórum ou atividade aplicada, vai estar disponível até no sábado. E aí eu aconselho vocês fazerem o mais rápido possível para não acumular
aqui com o fórum e com as atividades propostas aqui da disciplina do professor Marcos e da disciplina da professora Carol, tá? No mais, aí, uma boa noite a todos, e você fica à vontade, professor, para fazer o encerramento aí. Eu só vou falar com vocês que, acho que vocês não observaram, mas o slide, ele tá bem aqui, a apresentação, vocês estão vendo a tela do SEAD, né? Se vocês virem clicar aqui, ó, ele vai abrir o slide. Ah, sim, beleza. Ele já está lá. Então, lê o slide, responde, tem que assistir um vídeo. O vídeo é 20 minutos. A gente pode encerrar aqui. Uma questão fácil, a primeira aula vai ser fácil. Vamos tentar fazer algo mais tranquilo dessa vez, né? E aí, é isso. Eu vou encerrar, é suficiente, viu? Ok? Boa noite. Então, tchau. Vou encerrar aqui. Boa noite, pessoal. Tchau.